O grupo dos répteis é formado por jacarés, tartarugas, serpentes, lagartos, entre outros. O nome réptil deriva do modo de locomoção desses animais. As quatro pernas, que são ausentes nas serpentes, possuem 5 dedos com unhas e sustentam o corpo de modo eficiente no ambiente terrestre. Embora alguns répteis vivam a maior parte do tempo na água, na qual conseguem alimentos, todos descendem de animais com uma série de adaptações à vida terrestre. A temperatura do corpo dos répteis, assim como a dos peixes e anfíbios, acompanha mais ou menos a temperatura do ambiente. Quando o ambiente está muito quente, a temperatura do animal se eleva. Quando a temperatura baixa, sua temperatura diminui. Isso significa que eles são ectodérmicos. A pele grossa e seca, com bastante queratina que forma escamas córneas ou placas, evita a perda excessiva de água, permitindo a sobrevivência em ambientes muito secos como os desertos. A maioria dos répteis possui dentes, algumas serpentes apresentam presas inoculadoras de peçonha. A excreção é feita por rins e representa uma boa economia de água, uma vez que na maioria dos répteis produz uma pasta de ácido úrico, um composto insolúvel que é eliminado pela cloaca com as fezes. O sistema nervoso e os órgãos dos sentidos seguem o esquema geral dos vertebrados e o cérebro é mais desenvolvido que a dos anfíbios. O pulmão apresenta maior superfície relativa que os dos anfíbios. Todas as trocas gasosas são feitas pelos pulmões e não mais pela pele, que passou a ser grossa e resistente a O sistema nervoso e os órgãos dos sentidos seguem o esquema geral dos vertebrados, e o cérebro é mais desenvolvido que os dos anfíbios. Há 12 pares de nervos cranianos e terminações nervosas na pele. A audição, com orelhas interna e média, e a gustação são menos desenvolvidas que a visão e o olfato. O pulmão apresenta maior superfície relativa que o dos anfíbios. Todas as trocas gasosas são feitas pelos pulmões, e não mais pela pele, que passou a ser grossa e resistente à desidratação. A ventilação dos pulmões também é eficiente, graças ao auxílio dos músculos das costelas que aumentam e diminuem o volume do corpo, causando a diferença de pressão que faz o ar entrar e sair. A circulação é dupla e incompleta, com pouca mistura de sangues e a divisão apenas parcial do ventrículo, que permite que, quando o animal não está utilizando o pulmão, se o animal está submerso, por exemplo, todo o sangue seja enviado para o corpo. Mas mesmo nos crocodilianos, nos quais a separação entre os ventrículos é completa. A reprodução é sexuada e a fecundação é interna, o que diminui o risco de perda de água pelos gametas. E há nos machos da maioria das espécies um pênis, órgão que lança a gameta no interior da fêmea. O desenvolvimento é direto, e o embrião ocorre em um ovo com casca porosa, que fornece proteção mecânica e suporte, e permite a troca de gases entre o embrião e o ambiente. Os répteis possuem 3 outros anexos embrionários: o amnio, a alantoide e o córion. O amnio significa água corrente, também chamado bolsa de água. Protege o embrião contra a desidratação. A alantoide significa salsicha devido à formação desses órgãos. Recebe as excretas do embrião e retira o oxigênio do ar. O córion fornece uma proteção adicional e colabora com a alantoide na respiração. O cólon, que significa pele. A maioria dos répteis é ovípara, mas alguns serpentes e alguns lagartos são ovovíparas ou vivíparos. A classe dos répteis é dividida em 3 grupos: testudíneos ou chelonia, escamados e crocodilianos. O grupo dos testudíneos e os quelônios provide de carapaça. As tartarugas vivem principalmente na água, mas põem ovos na terra. Os cágridos em geral são de água doce. Os jabutis são terrestres. Os escamados podem ser divididos em 3 grupos: os lacertídeos ou sauros, os ofídeos e os anfisbenídeos. Durante o crescimento dos répteis, especialmente nos escamados, ocorrem mudas periódicas de pele. A parte externa da epiderme é substituída por outra. Algumas serpentes possuem glândulas produtoras de peçonha, serpentes peçonhentas. Os crocodilianos estão representados pelo jacaré e pelo crocodilo. O corpo desses animais é coberto por escamas e placas ósseas. São carnívoros e passam boa parte do tempo dentro da água ou na beira dos rios, onde a maioria deles vive. No Brasil não há crocodilos, apenas jacarés.